Boa noite. Olá, educadores e educadoras inclusivos. Tudo bem com vocês? Nós hoje vamos falar de um tema muito importante para o trabalho em sala de recursos, que é o que o professor precisa saber para trabalhar, né, na sala de recursos. Quem aqui já trabalha em sala de recursos, coloca aí para mim, se você já trabalha em uma sala de recursos e já vai me contando se você tem dúvidas sobre o seu atendimento em sala de recursos, que a gente vai conversar sobre isso hoje. Vamos aproveitar aí o feriado para trazer esclarecimentos a respeito de sala de recursos. Eu estou abrindo aqui a legislação para a gente conversar com base na legislação também, porque é muito importante a gente ter embasamento legal para o nosso trabalho, principalmente o trabalho que acontece em sala de recursos. Vocês concordam comigo? Isso aí, sejam todos e todas muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Ana Paula Patente e nós vamos trabalhar, né, nessa noite, vamos trazer aí, fazer um bate-papo sobre o atendimento em sala de recursos. Olha que legal, a Carla está dizendo que trabalha há 18 anos em sala de recursos e ama. Eu também acho fantástico o trabalho de sala de recursos, inclusive eu acho que é um trabalho dos mais importantes da educação inclusiva, é o trabalho em sala de recursos. Então, eu tenho certeza que você vai ter muito para contribuir aí com a gente no dia de hoje, né, nessa live. Compartilhe suas experiências com a gente aí também. Gente, quem está chegando, nós vamos falar sobre o tema da sala de recursos. Então, aquilo que o professor precisa saber quando está chegando em sala de recursos. Então, se você conhece um professor de sala de recursos, se você conhece professor que trabalha na sala de recursos, já compartilha essa live, né? Clica aí no aviãozinho, já envia aí para outras pessoas, pelo menos 3, para assistir com a gente essa live, porque ela é muito importante. Vamos lá? Bom, vamos começar falando aí da estrutura do atendimento. E a Carla, que está aqui, já trabalha há bastante tempo. Eu imagino que outras pessoas que estão chegando aí também já trabalham com sala de recursos e pode aí falar isso pra gente. A gente tem aí uma estrutura de atendimento em sala de recursos que é fundamental e importante seguir ele ali a partir dos seus princípios. E o primeiro deles e o principal é que a sala de recursos ela funciona no turno contrário, né? A gente chama de contraturno, no turno oposto ao turno de escolarização do estudante. Então, se ele está matriculado na sala de aula regular no turno da manhã, ele deve receber o atendimento no turno da tarde e vice-versa. Por que isso, gente? Porque o estudante tem que ter direito de ter ali a sua carga horária, o seu atendimento que é comum a todos, os seus dias letivos ali, matriculados na escolarização, ele tem que ter esse direito. Então, o atendimento em sala de recursos, ele é caracterizado um atendimento complementar. O que não significa que ele não é importante. Aliás, ele é fundamental para o desenvolvimento do estudante no ambiente de sala de aula, porque ali vão ser desenvolvidas várias atividades, várias ações que não podem ser desenvolvidas de forma direta na sala de aula, mas que na sala de recursos o professor pode fazer isso. Né? Então, isso é muito importante, o professor já saber isso de imediato, né? Essa estrutura. Outra coisa importante, gente, é que o atendimento em sala de recursos não substitui o atendimento
do turno. Então, o que que acontece muitas vezes, e principalmente, eu acho que eu vi alguém falando que trabalha em APAE. Foi isso? Deixa eu ver aqui. Laisa. A Laisa tá falando que trabalha em sala de recursos, ela trabalha na APAE. E aí você pode, né, me ajudar aí nessa informação, Laisa. O atendimento em sala de recursos, ele não substitui a escolarização. Por quê? Porque o atendimento é complementar. Então, a gente não pode oferecer o atendimento em sala de recursos se o estudante não estiver matriculado, devidamente matriculado na escolarização regular. Então, ele tem que estar matriculado em uma sala de aula, né, frequentando ali uma sala de aula. Por quê? Porque a gente está falando de direito de escolarização e direito de atendimento complementar no contraturno para que ele vença as dificuldades. Então, ele tem um atendimento adicional. E aí, a gente enfrenta aí uma série de situações no atendimento, né, que é no contraturno. Porque muitas vezes o estudante vai em casa e não volta, ou a sala de recursos é longe da sua casa, não é na mesma escola que ele frequenta, é numa escola, aqui a gente chama de escola polo, né, ou numa escola polo. Então é importante a gente fazer todo esse levantamento, toda essa estruturação aí para conhecer os estudantes, as necessidades de quem vai frequentar a escola, né? De repente uma escola mais próxima, ela está fazendo encaminhamento para sua sala de recursos, mas ele não está chegando até a sua sala de recursos, então é importante manter aí um contato estreito com as escolas ali próximas da sua região para saber se existe a demanda, né? E se não tem. E aí a gente tem aí duas situações, né? De professores que estão sobrecarregados porque estão atendendo em suas salas de recursos estudantes que não fazem parte do público-alvo do atendimento. E a gente tem o outro lado também, que temos salas de recursos com poucos estudantes frequentando, porque talvez não foi feita uma divulgação ou porque não tem uma demanda dentro da própria escola e essa escola não faz ali a divulgação para as escolas no seu entorno para receber esse atendimento. Então são várias situações. E aí, já a partir disso, né, de toda essa estrutura, eu quero te fazer um convite, né? No dia 1º de julho a gente vai fazer uma masterclass de sala de recursos na prática. E a gente vai estudar essas situações, esses momentos, né, que a gente vivencia dentro da sala de aula. A gente vai ali, eu vou ajudar vocês a se conduzirem nessa estrutura. Será que eu estou atendendo estudantes além do que eu deveria atender? Será que o público que está frequentando a minha sala de recursos é mesmo o público que deveria estar frequentando? Será que eu estou atendendo além? Será que eu estou sobrecarregado, estou cansada, né? E a gente vivencia a situação de muitos professores extremamente cansados que não estão dando conta das suas rotinas porque eles não conseguem articular todas as suas atribuições dentro da carga horária que eles têm. Então, isso é uma coisa importante, né, para vocês irem refletindo. Então, se você vier para a Masterclass, eu vou te ajudar, né, a te conduzir em cada uma dessas estruturas e mais do que isso, eu vou trazer algumas sugestões. Então, por exemplo, você tem um estudante com deficiência intelectual, ou mais estudantes, né? Você tem ali estudantes com deficiência intelectual. O que é mais comum trabalhar com ele? Como que eu trabalho determinada dificuldade? Eu tenho um estudante com paralisia cerebral. Qual é a melhor estratégia para fazer de acordo com a necessidade dele? A gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre as estratégias, as atividades que você pode desenvolver com esses estudantes. Então, se você tem interesse em participar, né, já se inscreve, porque a gente tá com um lote promocional, né? Então você vai lá no link da bio do Instagram ou me chama no direct para se inscrever, tá? E aí a gente precisa ter uma outra coisa que é a elaboração
Isso aí, Belita. Se você quer participar, você pode me chamar no direct, ou se você pode olhar, a gente tem um link, né, na biografia do Instagram que vai te direcionar para inscrição, tá? Dessa Masterclass. E mais, ela vai acontecer no dia 1º de julho, vai ser um sábado à tarde, a partir das 15 horas. Por que eu escolhi um sábado à tarde? Para dar oportunidade para a maioria dos professores que trabalham no sábado pela manhã ou que não podem fazer pela manhã ou à tarde, eu coloquei no final de semana para que mais de vocês sejam oportunizados, tenham essa oportunidade de participar e aprender. Liza, também é só se inscrever, tá? Através do link, só me chamar no direct, né? Eu te respondo, assim que a gente fechar aqui a live, eu te respondo lá, se vocês não encontrarem o link de inscrição. E aí, voltando aqui para o tema, né, que a gente está conversando, a gente vai pensar em toda essa estrutura e o que vai nortear todo o trabalho que eu tenho que fazer. É o plano de AEE. E aí, muitos perguntam para mim assim, Ana Paula, o professor de sala de recursos elabora o PDI? O PDI todo não. Há algumas secretarias de educação que colocam isso nos seus documentos orientadores, e aí sim, mas via de regra, o professor da sala de recursos, ele elabora o plano de AEE. Isso é outra coisa que eu vou ensinar para vocês, a construir um plano de AE simples, prático, sem muita enrolação, né? Porque às vezes a gente fica ali cheio de coisas, cheio de informações e não sabe se organizar para atender o estudante. Então, como que eu atendo o grupo de estudantes que eu tenho? Eu atendo de forma individual? Eu atendo em pequenos grupos? Como que eu faço essa organização? Então, a gente vai pensar em toda essa estrutura para trazer aí uma orientação para vocês. Olha, Carla vai ser muito bem-vinda. Por isso que eu escolhi a tarde, justamente para isso. Porque, assim, sempre que eu faço uma masterclass, e a última masterclass que a gente fez foi sobre o PDI, ela deu muito certo por isso, porque a gente escolheu, né, um horário do sábado e à tarde, porque ainda tem alguns professores, né, que trabalham no sábado pela manhã, estão fazendo algum tipo de reposição, ou tem alguma atividade na escola, né, na parte da manhã. Então, a gente vai passar 3 horas. Sempre passa de 3 horas, tá, gente? Né? Quem já participou das masterclass sabe disso. Mas é o mínimo de 3 horas. A gente vai, enquanto tiver gente com dúvida, a gente fica ali na masterclass para ajudar vocês a esclarecer todas as dúvidas, né? Mínimo de 3 horas. Mariana, será muito bem-vinda. Deixa eu ver que eu vi uma pergunta aqui. Deixa eu responder ela antes de eu seguir. A Liza está perguntando, tem uma dúvida, o PEI só vale por 4 meses? Então, gente, o PEI ou o PDI, ele é um documento que estrutura toda a escolarização do estudante durante o ano letivo. E aí esse PEI maior, que é o documento todo que a gente entrega no final do ano, ele vai ser segmentado em pequenas partes. E aí o professor vai elaborar esse PEI de acordo. Eu sempre sugiro às escolas e os professores que oriento que usem como regra, né, elaborar o PEI a partir da divisão de bimestres que a escola atende. Então tem escola que atende por trimestre ou bimestre. Então tenta seguir isso. Então assim, não é que ele só vale por 4 meses, eu não sei qual é o critério dos 4 meses, mas ele é um acompanhamento ali dos processos de aprendizado, tá, Liza? E aí eu não vou aprofundar muito não, porque hoje a gente vai falar, né, mais especificamente do tema de sala de recursos, né? O PEI, o professor de sala de recursos, ele ajuda, né, em partes desse PEI, mas a construção do PEI ele é feito pelos professores de sala de aula, coordenação, né, pelo professor do AE, que vai ele trazer contribuições também. Tá, Liza? Mas é isso. Não existe uma obrigatoriedade, não, mas eu sempre recomendo, né, que se faça da forma em que ele possa atender a especificidade da escola também. Então, encerrou o bimestre, encerra aquela estrutura, por quê? Gente,
a escolarização, quando a gente fala de PEI, a gente está falando de escolarização. Se a escola organiza o processo dela de escolarização de forma bimestral, você vai usar o bimestre, porque você tem que avaliar, você tem que fazer o levantamento do aprendizado, se ele conseguiu vencer, né, aquelas habilidades propostas por toda a turma. Então, ele vai ter essa flexibilização de acordo com a escola, tá? E aí, voltando, na sala de recursos, uma coisa importante que todo professor de sala de recursos tem que saber são as legislações que regulamentam o atendimento nesta sala. Porque muitas das dúvidas que a gente tem no decorrer aí de todo o processo estão nas legislações e às vezes a gente não faz uma leitura e por conta dessa ausência de leitura a gente fica sobrecarregado, a gente fica sem saber o que fazer, por onde começar. Então, eu vou conduzir vocês nesse processo. Por onde começar? O que eu faço primeiro? Né? Então, eu vou trazer aqui, ó, vocês que estão aí com caderno e caneta na mão, já anota aí 3 documentos importantes para te guiar na sala de recursos. Eu vou trazer bastante detalhes desses documentos ali durante a Masterclass, mas, né, se você quiser estudar de forma autônoma aí, eu vou trazer aqui para você, ó. Resolução 04 de 2009. Essa resolução é a resolução que institui as diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado, ou seja, a forma de operacionalizar, de colocar essa sala para funcionar, está na Resolução 04 de 2009. Esse é um dos documentos, né, fundamentais. Outro documento que é importante, que tem ali já alguns vetos e tal, né, não sei se eles vão cair, mas um documento importante que é de 2011, anota aí, Decreto 7611 de 2011. Quem puder ir colocando aí nos comentários, coloca aí para quem vai chegando depois anotar aí. Então, eu falei da resolução, vou repetir aqui, ó. Essa resolução do Conselho Nacional de Educação, ou seja, ela institui as diretrizes no âmbito nacional. Ela traz tudo que no âmbito nacional precisa ter para as diretrizes de uma sala de recursos. Então, assim, se você disser para mim que no seu município não tem nada que regulamenta o funcionamento de uma sala de recursos, você segue o documento nacional. Então, você vai seguir o que está aqui na Resolução 04 de 2009. Outro documento importante, né, o Decreto 7611 de 2011, que traz aí as disposições sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado. E existe um manual, isso vocês encontram tanto na internet, aí só jogar o número dos decretos, né? E lá no site do MEC tem também o manual de orientação, implantação da sala de recursos. Então, são 3 documentos importantes que vai te ajudar a ver quais são os recursos que eu posso utilizar na minha sala, quais são as minhas atribuições, o que eu devo fazer, como que eu devo me guiar, qual que é a orientação que eu tenho que ter, né, enquanto eu estou trabalhando na minha sala de recursos. Tá. Então, gente, seguindo, né, quando a gente vai, quero trazer alguns detalhes desses documentos, né, da Resolução 04 de 2009. Eu gosto de falar muito dela, por quê? Porque é uma resolução do Conselho Nacional, ou seja, ela orienta o nível nacional e por isso ela traz diretrizes gerais. Talvez a gente não vai encontrar especificidades do tipo, quantos estudantes eu posso atender na minha sala de recursos? Qual a carga horária de trabalho mínima que eu devo ter? Isso aí fica a cargo dos estados e municípios fazerem essa orientação. Por isso, lá na Masterclass, eu vou trazer
uma dica, uma direção para vocês como se organizarem, contabilizando a sua carga horária de trabalho e as suas atribuições. Porque, gente, quem já trabalha em sala de recursos há mais tempo aí sabe que o trabalho em sala de recursos não se resume a atender os estudantes dentro do espaço da sala de recursos. Existem outras atribuições que o professor tem que ter ali para poder ter a direção da sua sala de recursos. Então, não é só isso. E aqui na resolução do conselho, traz aí as atribuições, e a gente não tem tempo de ler todas, então eu vou produzir um material, né? Inclusive, esse material também vai ser compartilhado com vocês, né? Todo o material que eu produzi ali de slides, para ajudar vocês aí na construção da sala de recursos de vocês, vai estar lá, disponível para vocês. E mais do que isso, gente, eu vou deixar gravado essa masterclass e vocês vão poder acessar novamente durante um ano. Porque às vezes você não conseguiu anotar tudo, é muita informação e é muita mesmo, porque eu vou trazer muita informação para vocês e aí vocês vão ter oportunidade de fazer aí uma leitura, né, e uma análise de tudo novamente aí para vocês poderem não perder nada. E aí, lá no artigo 9, vou pular lá para o artigo 9 da resolução do Conselho, fala assim que a elaboração e a execução do plano de AE é atribuição, é competência do professor que atua na sala de recursos. Então, é você que é o responsável por construir toda a execução do atendimento de sala de recursos. Isso é muito importante, vocês terem isso como algo importante, fundamental para o trabalho de vocês, porque aqui traz uma autonomia para você fazer a gestão da sua sala de recursos. Quando você faz a leitura desse artigo e percebe que tanto elaborar quanto executar é sua atribuição, significa que você pode se organizar da melhor forma possível para fazer os atendimentos funcionarem para cada um dos estudantes que tem as suas necessidades educativas ali dentro da sala de recursos. Certo? O que mais que a gente pode falar? Alguma dúvida aí específica sobre sala de recursos que vocês queiram trazer aqui para nossa fala? Gente, uma coisa que eu quero falar, que é muito importante também, né, que a gente precisa entender, principalmente se a gente tem pais aqui acompanhando, ou se tem gestores de escola, que o AEE, ele é obrigatório. A oferta é obrigatória se tiver estudantes público-alvo da educação especial na sua instituição. O que isso quer dizer? Que você deve montar uma sala de recursos seguindo ali as diretrizes que estão nesses documentos. E aí muitas pessoas questionam assim, que legal, mas eu não conheço uma sala de recursos, ou na sala de recursos na escola do meu filho não tem sala de recursos. O documento orienta que, caso na sua escola não haja, né, a garantia da sala de recursos, esse estudante pode ser encaminhado para a sala de recursos mais próxima. O que não é o ideal, mas é o que garante o atendimento é a sala de recursos mais próxima, né, em melhor condição de acessibilidade. Então, isso é importante da gente saber. A escola deveria oferecer, porque lá na nota técnica 11 de 2010, nota técnica ela é emitida pelo MEC e ela traz aqui orientações para institucionalizar a oferta do atendimento. Então, veja que existem muito menos sala de recursos do que deveria, porque as escolas não cumprem isso. E um dos parágrafos diz assim, esse atendimento constitui oferta obrigatória pelos sistemas de ensino para apoiar o desenvolvimento dos alunos público-alvo da educação especial.
Olha, gente, isso está numa nota técnica, como uma orientação, uma diretriz para que as escolas façam, né, esse atendimento, ou garantam esse atendimento. Mas as escolas estão cumprindo? Muitas não estão cumprindo. Mas cabe a nós, eu escuto muito assim, né? A lei é muito bonita no papel, mas na prática não funciona. Ela só vai funcionar se nós acionarmos essa legislação para funcionar. Então, ela é bonita mesmo no papel e aqui quando a gente faz essa leitura, a gente percebe isso de forma bem clara, que tem, né, a obrigatoriedade da oferta, mas ela só vai funcionar se a gente acionar ou requerer o funcionamento dela. E como a gente faz? Em contato com a gestão, né, trazendo ali um contato com as secretarias de educação e, se necessário, acione Ministério Público. É muito importante a gente entender isso, porque quando a gente fala que a educação inclusiva ela não funciona, que ela é muito bonita no papel, nós também estamos contribuindo para ela não funcionar. Porque dizer que ela é bonita no papel e que ela não funciona é porque eu não conheço a legislação. Porque se a gente faz a leitura dos documentos, a gente vai perceber o quanto ela é importante, o quanto ela traz ali as diretrizes de forma bem clara e o quanto ela deve funcionar. E aí, sabe o que isso significa, gente? Mais empregos. Percebem isso, né, Mariana? A Mariana tá falando, né? Pois é. Isso significa, inclusive, mais professores trabalhando. Quanto mais escolas funcionando, quanto mais salas de recurso, mais professores trabalhando. Então, gente, é importante a gente ter o entendimento das legislações com toda certeza. E eu vou trazer isso para vocês nessa masterclass. A gente vai esgotar a nossa leitura desses documentos, a gente vai fazer o máximo de leitura que a gente puder desses documentos para sair assim com toda a clareza possível. Sabe por quê? Às vezes uma dúvida que você tem, então se você tem inclusive aí alguma dúvida, já envia aí que eu vou buscar a resposta aqui para você. Porque quando a gente lê, a gente olha e fala assim, olha, a resposta estava aqui, eu não sabia. E aí eu vou contar uma coisa para vocês, gente. Quando eu comecei a trabalhar na educação inclusiva, há cerca de, acho que já está contando aí uns 17 anos, gente. Quando eu comecei a trabalhar na educação inclusiva, eu trabalhava em parceria com uma profissional lá na Secretaria de Educação. E ela sabia tudo sobre a legislação. E um dia ela não apareceu mais para trabalhar e a educação inclusiva ficou só comigo. Mas o que eu admirava muito nela é que ela sabia a legislação na ponta da língua. E aquilo eu fiquei assim, como eu vou saber fazer as orientações da forma como ela faz? E sabe, quando eu olho hoje para toda essa trajetória, o que eu percebo é que eu hoje consigo fazer isso que ela fazia, mas por quê? Porque eu estudei e eu continuo estudando e eu continuo consultando. E se eu tenho dúvida, eu volto na legislação, eu volto para ler, eu volto para ver, não, peraí, tem alguns documentos que orientam o meu trabalho, deixa eu ver se tá lá. Então, eu quero incentivar vocês a fazerem isso. Durante a Masterclass, a gente vai fazer esse estudo de legislação. Não vai ser aquela coisa chata, não, né, que a gente às vezes tem a impressão de que a leitura da legislação é chata. Eu sempre gosto de trazer a legislação de forma mais lúdica, através de gráficos, de infográficos, para facilitar a compreensão da gente. Para quê? Para a gente entender que toda a prática que a gente precisa para executar, para colocar a sala de recursos para funcionar, está nos documentos orientadores, né? Então, ó, a Mariana está colocando aqui, né, os documentos. Quem faz parte da nossa comunidade já tem esses documentos, acessa todos esses documentos. Mas quem não tem, ótimo, Mariana. Mariana já está colocando aí para mim. Mariana faz parte da comunidade, então ela já está craque nisso aí. Resolução 04 de 2009, então é só buscar no Google. Joga aí no Google o que você acha.
Decreto 7611 de 2011 e o Manual de Orientação para a Sala de Recursos, que vocês encontram no Google também, encontra lá no site do MEC, né, na parte específica da educação especial. Vamos falar um pouco, gente, das atribuições do professor de sala de recurso? Eu não vou começar na ordem certinha, não. Eu tô na nota técnica 11 de 2010. É outro documento também que vocês podem anotar aí. Lá também fala das atribuições, nos outros documentos também fala, né? No item 3, fala assim, ó, produzir materiais didáticos e pedagógicos acessíveis, considerando as necessidades educativas específicas dos alunos e os desafios que estes vivenciam no ensino comum, a partir dos objetivos e das atividades propostas no currículo. O atendimento em sala de recursos, ele tem ali como base o atendimento que acontece no ensino comum. Então, qual é a dificuldade que o estudante tem lá? O professor vai te falar assim, olha, é muito difícil dele memorizar, ou ele se distrai muito fácil, ele não consegue se concentrar por muito tempo. Então, essas questões que são possíveis de serem trabalhadas lá na sala de recursos, mas o professor da sala de aula não consegue trabalhar, a gente vai propor atividades com base nisso. E aí as atividades a gente vai ver isso lá na Masterclass, porque aí eu vou mostrar para vocês exemplos, vou mostrar imagens de atividades que podem ser desenvolvidas, a gente vai ver isso de forma mais lúdica, que a gente só consegue conversar, né? A Carla tá falando, a verdade, quando a gente se esforça, lê os documentos, conseguimos desenvolver um bom trabalho, com toda certeza. Porque ele acaba nos norteando e nos dando as respostas que a gente precisa, né, Carla? E aí é que fala, né? Aquilo que precisa ser desenvolvido lá na sala de aula, mas que o professor não consegue desenvolver lá, que são as habilidades, vamos falar um pouco mais de coisas mais aprofundadas, eu preciso que ele se desenvolva nas habilidades mentais superiores, que é o aprendizado da cognição, da metacognição. Esse estudante não consegue ler um assunto e interpretar e fazer a transposição disso, o aprendizado disso. Eu vou mostrar isso para vocês. Como que a gente faz isso? Ele tem dificuldade de concentração, a atenção dele é muito pouca. Como que eu posso pensar em desenvolver atividades para ajudar ele a concentrar mais? A gente vai vendo né, cada uma dessas questões, atenção, percepção, memória, raciocínio. A gente vai trabalhar, né, essas questões aí para poder ajudar vocês a pensarem nos estudantes de vocês lá na sala de aula. Então, gente, a Masterclass não é para trazer respostas prontas. Quem já acompanha a inclusão na prática, né, há um tempo, sabe que a gente traz atividades que são orientadoras e que vai te ajudar, eu vou te ensinar a pensar no seu estudante, a não ter respostas prontas, porque as respostas prontas, como diz o Rubem Alves, estão nos livros, estão na internet. Tá lá as respostas, mas eu preciso saber em que situação, em que momento aplicar. E eu vou te dando essas direções ali na Masterclass, porque ali a gente vai te mostrar cada uma dessas questões. Então, se você tem, né, esse professor, esse estudante que tem essa dificuldade, eu vou ir te ajudando em cada uma dessas questões. E aí, gente, uma coisa para a gente poder ir caminhando, que nós precisamos muito, que às vezes é uma reclamação das meninas na comunidade também, é a sobrecarga de trabalho. E a gente vai conversar sobre isso, sobre entender o que eu preciso fazer sem sobrecarregar a minha vida, né, a minha mente,
A gente está tendo um adoecimento muito grande de professores em todos o adoecimento dos professores em todos os setores, né? Seja em sala de recursos, seja os profissionais do AE, seja também os professores da sala de aula estão adoecendo porque estão sobrecarregados, não estão conseguindo fazer a gestão do seu tempo. E eu vou te ajudar, né, nessa sala de recursos a fazer a gestão da sua sala de recursos, a levantar tudo que você tem que fazer, a se organizar para fazer o atendimento e não se perder. Para quê, gente? Para que a gente possa ter uma vida mais leve também, para que a gente termine ali o nosso atendimento na sala de recursos e não tenha a sensação de que foi em vão, de que, nossa, hoje meu dia não foi produtivo, eu não consegui alcançar o objetivo, né? Então eu vou trazer algumas ferramentas para vocês acompanharem, mas vou ajudar vocês aí a se conduzirem nesse processo também, tá? Pois é, ó, isso aqui, deixa eu pegar esse comentário da Juliana. Conheço uma escola em que a criança não consegue ficar na sala de aula e colocam a criança o tempo todo na sala de recursos. Isso é correto? De forma nenhuma. Quando eu abri a live, eu falei sobre o atendimento ser complementar. Atendimento complementar significa que o atendimento ele complementa o processo de escolarização e ele não é substitutivo. Então, ele não pode substituir o atendimento de sala de aula. O professor ele deve recusar esse estudante, a não ser em questões, em momentos ou situações extremamente específicas, mas a sala de recursos não tem o objetivo de ser um lugar de conter disciplina do estudante, um lugar de reforço escolar, né? Muitas vezes, dá um reforço aí para ele. Não é o lugar do reforço, porque nós estamos numa situação de recomposição de aprendizagem e também de reforço, né? De ensino daquilo que não foi aprendido. Não é na sala de recursos. A sala de recursos pode contribuir, mas esse processo de recuperação e recomposição da aprendizagem, isso tem que acontecer no momento específico, junto do momento em que outros estudantes também vão receber esse atendimento. Porque, gente, isso não é uma necessidade só dos estudantes público-alvo da educação especial, né? É uma necessidade que se tornou aí macro. Então, não está correto, não deve, ele está sendo privado, a carga horária dele de ano letivo está sendo comprometida por conta disso. Né? Então, é muito importante que o professor, né, se recuse a fazer esse atendimento, mostrando na legislação, e é isso que eu quero sempre trazer para vocês, gente. Por que é importante a gente conhecer a legislação? Porque numa situação como essa, às vezes a gente fica naquele embaraço de dizer assim, olha, não vou receber. Olha, eu até receberia. Mas se a gente for na legislação, lá diz que o estudante tem que ser atendido no contraturno. Por isso, eu não vou atender. Então, a gente vai buscar ali uma forma da nossa comunicação, na forma de linguagem com essa escola, com as pessoas que estão ali. E a gente vai dizer, né, de forma bem tranquila, que a gente não pode atender porque a legislação não permite. E não deve atender, porque eu estou tirando ele daquele momento. O que a escola precisa fazer é o quê? É desenvolver estratégias para fazer esse estudante permanecer mais tempo na sala de aula, trabalhar rotinas com esse estudante, trabalhar o cognitivo, comportamental. A sala de recursos pode ajudar no desenvolvimento dessas habilidades e deve ajudar, né? Apoiar o professor no desenvolvimento disso, mas no momento correto, no momento adequado, que não é no mesmo horário da escolarização. E aí a gente entra no item 4 da atribuição, que tem a ver justamente com esse comentário, né, com essa pergunta. Uma das atribuições do professor é estabelecer a articulação com os professores da sala de aula. Então perceba que
para você estabelecer a articulação com os professores da sala de aula comum e com os demais profissionais da escola, eu preciso de um tempo para isso, de um tempo específico. Que hora que eu vou fazer isso se toda a minha carga horária está organizada para atender estudante na sala de aula? Então, não está certo. Né? A gente não vai encontrar, por exemplo, a descrição dessa informação. Não pode atender o tempo todo, mas quando a gente vai nas atribuições, isso fica muito claro. Se eu preciso me articular com o professor da sala de aula comum, eu vou ter que dispor de um tempo para conversar com esse professor, para manter um contato. Se ele não está na escola no mesmo horário que eu vou ter que separar um tempo para enviar uma mensagem para ele, enviar um e-mail, compartilhar um drive, pedir para ele informações sobre aquele estudante. Para quê? Para que o meu atendimento fique completo. E hoje o que acontece muito, gente, que eu sei que vocês ficam muito perdidas e eu quero trazer essa direção para vocês, é assim, a gente não pode trabalhar de forma individual, de forma sozinha, de forma solitária. O atendimento educacional especializado, ele é muito amplo e ele envolve articulações. Não só com o professor da sala de aula, lá no item 5 diz assim, orientar os demais professores, famílias, né? Ele fala da gente se articular com os setores da educação, da saúde, os setores da saúde. Então, assim, eu preciso me envolver. Se eu fico só com aquela informação que eu recebo desse estudante, quando ele está ali na escola, ou com as minhas observações, muito provavelmente eu vou ficar mesmo com dúvidas sobre o que fazer para atender esse estudante. Então, é importante a gente se organizar para fazer esse atendimento. Cada escola, cada rede se organiza de uma forma. Eu tenho professoras de sala de recurso que falam assim, eu separei a sexta-feira ou a segunda-feira, um dia na semana, só para fazer os atendimentos externos, atendimento à família, atendimento aos professores, para me organizar, porque aqui fala também de desenvolver atividades próprias do AEE, fala também de produzir os materiais didáticos, tudo isso é o professor que faz. É muita coisa, gente. Se a gente não se organiza, se a gente não pega essa estrutura e coloca aqui no papel e fala, olha o que eu preciso organizar dessa forma para eu cumprir todas as minhas atribuições, a gente fica desesperado, né? E daqui a pouco você está se adoecendo, você está se desgastando além da conta porque você não consegue fazer o que você precisa fazer. Então, para você se organizar, você precisa conhecer quais são as suas atribuições. E aí a gente vai conversando sobre isso. A gente vai fazer essa masterclass, né? Para quem está chegando agora, eu falei de uma masterclass que a gente vai fazer no dia 1º de julho, às 15 horas. Vai ser numa tarde de um sábado, para que todos ou a maioria possa participar. Vai ficar gravado para vocês assistirem novamente. E aí nessa masterclass a gente vai conversar sobre tudo isso. E eu vou fazer numa sala do Meet. Porque, gente, na sala do Meet a gente tem a oportunidade de conversar. Aqui eu só estou falando, não estou ouvindo vocês. Eu quero conhecer vocês, quero que vocês abram o microfone, se possível a câmera, para que a gente possa se conhecer e trazer aí esclarecimento para o trabalho de vocês. O trabalho de vocês precisa ser um trabalho que funcione, que seja relevante e que não seja desgastante para vocês, né? Então, veja que a gente tem muita coisa para falar sobre sala de recursos, né? Desde a estrutura, a organização, mas de como pensar da organização mais prática de atendimento, que atividade eu posso usar para cada estudante, para cada necessidade. Eu posso usar a mesma atividade para o estudante que tem uma necessidade diferente. A gente vai conversando sobre cada uma dessas coisas para poder trazer esclarecimentos para vocês em todas as áreas. Então, se vocês, como as meninas lá em cima, demonstrar aí o interesse, se você quer participar dessa masterclass, é só me chamar.
aqui no direct do Instagram, ou também pode me chamar. A gente tem os grupos, né? Quem quiser entrar nos grupos também de WhatsApp, onde a gente envia todos esses comunicados. A gente já está no segundo lote, então muita gente conseguiu comprar no primeiro lote, que encerrou no domingo. Mas a gente ainda tá com valor super acessível, que sempre vai ser acessível, gente. Sempre vai ser acessível, porque eu quero garantir que o máximo de professores possam ter oportunidades, né, de ter acesso a conhecimento, de ter acesso a uma comunidade de pessoas que estão envolvidas com essas informações, com as ações inclusivas e que querem, de fato, aprender, se desenvolver e levar os estudantes, né, mais longe. Alguma dúvida? Bom, eu acho que a gente então vamos encerrar por aqui. Eu acho que foi muito produtiva essa live. Eu tenho certeza que ajudou muitas de vocês, né, da organização, da estruturação. E se vocês querem aprender mais, né, se inscreva na Masterclass. Vai ser uma masterclass que vai ser bem prática, que vai mostrar para vocês exemplos do que fazer, vai conduzir vocês a um caminho que talvez vocês não estavam enxergando. Então, eu vou compartilhar experiências das professoras de sala de recursos que eu trabalho, que eu acompanho, que eu já acompanhei. E aí a gente vai construindo, né? O importante da gente ter acesso a professores que estão fazendo o mesmo que a gente é que o compartilhamento de informações ele é muito rico, ele traz aí um enriquecimento muito grande para o nosso trabalho. E é isso que a gente vai fazer ali na Masterclass, tentar tornar esse momento mais rico possível para que vocês possam aprender de fato. Ana Lúcia, seja bem-vinda, Ana Lúcia, já entrou no grupo, é isso mesmo. É um grupo fechado, onde a gente, né, deixa ele fechado ali só para trazer os comunicados, as informações que a gente posta aqui no Instagram. É um lugar para a gente, para vocês se manterem informados das ações aí que eu estou executando, né, que às vezes as pessoas não sabem e ali a gente acaba divulgando em primeira mão para vocês, né? Então fica aí o convite para vocês participarem. Acessem, fiquem aqui no canal também, né? Aproveitem, quem não segue, já segue aí o canal para receber informações. A gente sempre tem informações de qualidade. Eu tento buscar sempre embasamento na legislação para não falar a partir do que eu acho, né? Mas é para falar a partir do que de fato tem que ser, né? E aí a gente vai crescendo, vai aprendendo e vai fazendo aí uma inclusão cada vez mais na prática. Bom, Carla, obrigada por participar. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui, até esse momento. Eu vou deixar gravado para vocês, né, que quiserem assistir novamente. E a gente vai se encontrando aí. Elisângela, a gente tem os links aqui no Instagram. Lá no link da bio, ele vai te direcionar para os grupos. E se você não encontrar, você pode me chamar no direct que eu te respondo. Tá? Eu te mando o link para entrar no grupo. E quem mais quiser também serão muito bem-vindos. Ok? Então é isso, gente. Uma boa noite, um bom descanso para todos e até a nossa próxima live. Tchau, tchau.